Meu nome é Suzane Strapasson e eu quero contar a minha história para vocês, onde ela possa inspirá-los a fazer uma transformação na sua vida. Quando eu era pequenininha, e acredito que com todo mundo aconteça, todos nós somos questionados. O que você quer ser quando crescer? Mas pequenininho a gente não sabe muito bem o que responder e a gente acaba dizendo as profissões que nós admiramos, que são professor, astronauta, lixeiro, as profissões que a gente vê mais acontecendo ao redor da nossa vida. E quando a gente chega ali na adolescência, a gente já não quer mais aquela profissão, a gente já começa a ser induzido a novas oportunidades, a novos desafios. E a gente acaba às vezes entrando numa faculdade, ou porque fez um teste vocacional, ou porque os nossos pais nos aconselharam a fazer aquilo, enfim. Só que a gente acaba se frustrando com isso, porque nós não temos ainda certeza, às vezes, do que queremos ser. E foi a partir daí que eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar como telefonista, recepcionista, secretária. Era o que eu poderia fazer sem uma profissão definida, sem um título definido. E foi a partir daí, numa dessas empresas que eu trabalhava, no administrativo, que uma amiga me aconselhou a fazer um curso técnico à noite. E eu pensei, esse curso eu não tenho a menor ideia do que seja, mas é à noite e é um novo aprendizado. Então eu vou fazer isso, vou me meter a fazer esse negócio aí. E foi muito legal, foi muito transformador e foi onde tudo começou na minha vida. Foi em 2008 que eu comecei, a foto que vocês estão vendo, ela é de 2009, mas essa turma, com a maioria homens, ela foi a minha turma por curtos 2 anos, onde eu tive um aprendizado muito legal. Foi uma turma muito bacana, professores legais, amigos até hoje que eu carrego desse momento que eu fiz. Só que nesse período, enquanto eu estava lá estudando, eu tive que tomar uma grande decisão na minha vida, que foi sair do meu emprego de CLT para virar estagiária. Eu precisava adquirir experiência naquele novo ramo que eu estava entrando. Então, eu tive que dar um passo para trás para dar vários longos passos para frente. Então, eu comecei a fazer estágios. Fiz um estágio, fiz outro estágio, mas eu estava conseguindo estágios em escritório e aquilo ali não estava me satisfazendo. Até que um dia eu consegui um estágio numa grande construtora. E foi aí que eu botei a botina, botei o capacete, o cinto de segurança e me tornei estagiária de técnico de edificações. Depois de fazer o estágio, eu fui efetivada e depois de efetivada surgiu a oportunidade de eu ser promovida. Fui promovida nessa empresa. Então, eu fiquei nesta empresa, nessa grande construtora, por 11 anos. Eu construí uma carreira nessa construtora, de estagiária para técnica para supervisora. E durante todos esses anos eu tive muito aprendizado, eu aprendi muito com os meus superiores, muito com a minha equipe que trabalhava comigo. E isso foi muito transformador na minha vida, foi uma experiência muito boa. Eu adquiri muito conhecimento e sou muito grata por todo o aprendizado que eu tive. E também nesse meio tempo, eu tive que tomar outras 2 grandes decisões na minha vida, que foi formar a minha família. Eu me casei com um colega lá do curso
né, onde eu conheci ele lá no técnico de edificações. Lá eu conheci o meu esposo hoje e hoje nós temos também um filho de quase 4 anos. Então foram grandes decisões que eu tomei, que mudaram a minha vida e que fizeram grandes transformações. Mas nem tudo são flores, né? Tive altos e baixos durante esse longo tempo. E uma coisa que muitas pessoas não sabem é que eu sempre tive muita vergonha, eu sempre tive muito medo de me apresentar na frente das pessoas. Durante o colégio, durante, né, a vida de estudante, eu precisava muito me apresentar, todos nós, né, apresentar trabalhos na frente da turma, e aí que vem o meu negócio mais complicado, que era a vergonha de me apresentar para as pessoas. Só que eu sempre trabalhei esse tipo de medo que eu sentia, porque a vergonha, ela limitava todos os meus passos. Eu tinha que me apresentar num trabalho uma vez, e essa apresentação, enquanto eu esperava o meu grupo se apresentar, eu sempre tive isso, né, antes de me apresentar. Eu começava a tremer, eu começava a suar frio, o meu coração quase saltava pela boca. E até que um dia, nessa apresentação, enquanto eu esperava o meu grupo, a minha voz sumiu, minhas amígdalas fecharam e eu não tinha mais voz para falar. Chegou a vez do meu grupo, eu não pude falar a minha parte e adivinhe uma coisa, a nota deste trabalho era individual por apresentação oral. Então eu tirei uma nota 0. Claro, eu não me apresentei, eu não falei a minha parte, tive que correr atrás depois dessa nota e aí que eu vi que a vergonha de estar na frente dos meus colegas estava me prejudicando. E eu só tinha vergonha na hora de fazer uma apresentação de trabalho para os meus colegas, mesmo me preparando, mesmo estudando, aquilo era um nervoso, aquilo era uma coisa, meu Deus, muitas pessoas devem se identificar com isso que eu estou falando. A vergonha, ela nos limita. Maior que a tristeza de não ter vencido é a vergonha de não ter lutado. Essa frase, ela é muito inspiradora, porque nos faz pensar que se eu deixar de fazer alguma coisa, como é que eu vou saber o que ia acontecer se eu deixei de fazer? E se eu tivesse me dado muito bem naquela nota? Se eu tivesse ganhado um 10 naquela apresentação? Mas eu não fiz. Eu não fiz e tirei um 0. Me deu tão nervoso que eu não consegui. E isso, gente, deve ser levado para a vida, porque nós não podemos deixar de fazer as coisas por vergonha. Porque o que é a vergonha? A vergonha é o medo do julgamento, é o medo de não ser aceito, é o medo da rejeição. E isso nos limita a fazer as coisas que a gente tem que fazer. Então, gente, a gente tem que encarar a vergonha e ir com medo mesmo. Ir com medo. Tem essa outra frase que eu gosto muito. Não tenha medo de falhar, tenha medo de não tentar. É praticamente o que eu acabei de falar. A gente tem que ir com medo mesmo, mas fazer. E sem pensar no que vão pensar de mim, o que vão pensar de você. A gente tem que fazer, a gente tem que ir, encarar. Eu me lembro, na época que
eu estava frequentando o centro espírita antes da pandemia, que toda primeira quarta-feira do mês era o dia da gratidão, era o dia dos relatos de gratidão. E nesse dia, as médiuns faziam uma palestra, cada uma, né, quem quisesse, subia lá no palco e fazia o seu relato de gratidão. E eu vi aquilo ali como um desafio. Opa, eu posso treinar esse negócio de ter vergonha de falar em público aqui, né? Afinal de contas, eu vou estar falando uma coisa bacana, vou estar falando uma coisa legal. Então, quando elas terminavam de fazer os seus relatos, eu ficava ali ouvindo e tal, e quando elas abriam espaço para o público que estava ali, eu me manifestava. Eu já ia lá aqui com a mão toda tremendo, né? Eu digo, eu quero lá fazer um relato. E ia lá fazer o meu relato de agradecimento, de gratidão, o que tinha acontecido naquela semana que eu era muito grata. E toda quarta-feira, toda primeira quarta-feira do mês, tinha esse momento. E eu não deixava de ir nesse dia, porque era um dia que eu estava desafiando os meus limites. Então eu ia lá e cada vez que eu ia, eu tremia menos a mão. Digo, ó, agora já está melhorando. E aquilo ali foi muito legal. Por quê? Porque eu encarei o meu medo e eu fui lá na frente falar. E isso, gente, o que quer dizer isso? Isso significa coragem. Coragem de enfrentar aquilo que você tem medo. Quem aí não tem medo de qualquer coisa? Tem medo. Tem gente que tem medo de barata. Em vez de ir lá dar uma chinelada na barata, corre da barata. Depois não sabe para onde ela foi. Mas é coragem, gente. A coragem é a gente enfrentar os nossos medos. Coragem é enfrentar aquilo que nos limita. Tem uma frase muito legal que eu gosto também de citar, que é: que minha coragem seja maior que o meu medo e que minha força seja tão grande quanto a minha fé. Porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Quando a gente cria uma imagem na nossa cabeça sobre um sonho que a gente tem que acreditar naquilo. A gente tem que acreditar no nosso sonho e ir atrás dele, realizar ele. Porque a gente visualiza o que a gente deseja e tem que ir atrás dele, não é sentado lá que as coisas vão acontecer. Se você tem um sonho, um desejo, você tem que ter coragem de ir atrás dele e realizar ele. E ter fé, acreditar que aquilo é possível. Porque é só você, é só a gente que tem o poder da decisão. Nós decidimos o que queremos e nós decidimos o que vamos fazer. E se você tem um sonho, você deve seguir ele, você deve focar nele e ir atrás dele. Para ter coragem, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos de inteligência emocional. A inteligência emocional, ela possui vários pilares, mas eu trouxe 4 aqui para falar para vocês. O primeiro pilar é o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, como eu funciono emocionalmente, como eu reajo diante de situações, o que eu faço quando eu fico com raiva ou quando eu fico triste. O segundo pilar é o gerenciamento das emoções. Depois que você passa a entender melhor sobre o seu funcionamento emocional, chega o momento de aprender a gerenciá-lo. Então eu sinto raiva, mas eu preciso administrar essa raiva. Então, como eu vou me comportar? Como eu vou reagir diante desse sentimento? Então a gente trabalha sobre isso. Isso é uma atividade que a gente tem que fazer todos os dias, né? Se equilibrar, manter o equilíbrio. O terceiro pilar é empatia.
Empatia não diz respeito apenas sobre a capacidade para se colocar no lugar do outro. A empatia, ela serve mais, ela significa mais você ouvir o outro e não julgar. É você escutar o que o outro está dizendo e não ficar pensando o que poderia dizer. Se a tua opinião não foi solicitada, não dê. Escuta o que a pessoa está falando e tá tudo bem. Se for solicitada a sua opinião, você fala. Se não, entendeu? A gente tem 2 ouvidos e uma só boca. Então a gente precisa aprender mais ouvir e não julgar. O último pilar que eu quero falar para vocês é sobre a sociabilidade. Está presente em todas as esferas da nossa vida, no trabalho, na vida familiar, no relacionamento, com os amigos. A sociabilidade é a prática dos outros pilares. Como tu vai te comportar diante dos teus amigos, o que tu vai reagir, como tu vai reagir quando começar um assunto polêmico. Tudo isso é inteligência emocional, é autocontrole, é se conhecer. Agora, durante a pandemia, eu fiz bastante isso, eu aproveitei bastante para me autoconhecer. Porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e a ansiedade me levava a palpitação, a suor, assim como eu sempre tive vergonha de falar em público. Ansiedade é quase uma doença. Mas eu aprendi e fui atrás desse autoconhecimento. Eu fiz constelação familiar, eu fiz mapa astral natal, mapa de projeção, eu fiz meditação, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Fiz consulta com coaching, foi maravilhoso. Eu me estudei por completo. Hoje eu tenho um autocontrole que eu nunca na minha vida tive. Hoje eu consigo muito mais me dar melhor com as pessoas porque eu não fico debatendo assunto. Eu não entro mais em jogo de discussão. Assim como agora tem acontecido, né, as discussões sobre política, isso não se discute, né, gente? Política, religião, futebol. Então, é mais você se conhecer para você poder viver socialmente, agradavelmente com as pessoas. Porque o mundo está precisando de mais amor, de mais carinho. Nós precisamos transmitir mais esses sentimentos de amor, de felicidade, de compaixão. Olha que incrível se todas as pessoas no mundo tivessem só esse tipo de sentimento. Não existiria guerra, não existiria ódio. Então, pensem sobre isso, pensem no autoconhecimento. Vocês vão evitar muitas coisas ruins na vida de vocês. Leiam bons livros, leiam livros bons, assistam coisas boas. A televisão hoje só tem notícia ruim. Se informe com notícias boas, converse com pessoas agradáveis. Seja uma pessoa de paz, sonhe, foca nos seus sonhos, foca em você mesmo. Pensa em você, não fica pensando lá na vizinha que tá batendo a roupa lá, não sei o que lá. Foca em você. O que você quer para sua vida? O que você quer realizar? O que você tem de sonho? A vida é feita de sonhos. Escolha os seus e faça deles a razão dos seus dias. Essa frase é onde eu quero finalizar essa conversa com vocês. Foca nos seus sonhos
e realize os seus sonhos. Agora a gente vai fazer um exercício e eu quero que você sente confortavelmente, respira fundo, fecha os olhos e pense. O que você gostaria de realizar? Qual o seu sonho? Quem está nesse sonho com você? Agora visualize esse sonho. O que está acontecendo nesse sonho? Você está andando de carro? Você está fazendo uma viagem? Visualize esse sonho acontecendo. Veja as pessoas que estão ao seu redor ou você está sozinho mesmo. Agora, sinta esse sonho, sinta o cheiro desse sonho. Sinta o cheiro no ar, o vento batendo no seu rosto, o perfume do ambiente. Fique nesse sonho. Fique aí realizando esse sonho. Sorria. Sinta a felicidade que você está. A alegria de estar realizando isso. É bom, não é? É muito bom realizar sonhos. É muito bom sentir que eles são verdadeiros. Agora eu vou contar até 3 e daí você abre os olhos. 1, 2, 3. Então, é bom, não é? Você conseguiu sentir a emoção? Você conseguiu sentir como é bom ter o sonho realizado? Então foca nele, siga a sua vida para realizar esse sonho. Que você vai ser feliz e vai fazer as pessoas que estão ao seu redor felizes também. Obrigada!